Jesus em breve virá. Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, deve Jesus voltar. Muito bem, a Voz da Profecia está no ar e eu já chego querendo saber como é que estão as coisas por aí. Tudo bem? Feliz da vida? Sorridente? Alegre? Tudo dando certo? Indo para frente? Ou de repente não está assim tão bom? Problemas, dificuldades, preocupações, temores? No Salmo 30, verso 5 está escrito: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é para confortar seu coração, se você anda meio aí derrubado, desanimado, preocupado com situações difíceis da vida. Em nome de Jesus, creia na palavra do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há uma linda manhã, uma manhã de luz preparada por Deus para os seus filhinhos. Por isso é que nós atravessamos os choros, as lágrimas, as lutas, os desertos dessa vida, olhando sempre para cima, para o céu, na certeza de que o Senhor está conosco. E essa realidade presente, muitas vezes triste, caótica, ela não é a única e nem a última. Porque Deus tem algo mais, infinitamente melhor para aqueles que o amam. Que o Senhor lhe abençoe, que Ele conforte o seu coração e vamos para frente. E para ajudar você na sua caminhada com Deus, fortalecer a sua fé a despeito das dificuldades, você sabe que a Bíblia é um livro cheio de sabedoria e de consolo, não sabe? Mas muitas vezes nós não sabemos, quando a gente estuda a Bíblia, por onde começar. Pensando nisso, nós criamos aqui na Rede Novo Tempo uma forma prática de você estudar a Bíblia, que chega diretamente no seu WhatsApp. No seu smartphone, pelo WhatsApp você pode ter esse acesso a esse material precioso. Quem vai lhe direcionar nessa jornada de estudo da Bíblia, de conhecimento de Deus, é a nossa instrutora bíblica virtual. Isso mesmo, nós a chamamos de Esperança. A Esperança envia mensagens, áudios e vídeos com explicações simples e profundas sobre a Palavra de Deus. Com a instrutora bíblica virtual. É incrível, mas é verdade. Se você quiser, você vai poder tirar dúvidas bíblicas e ainda fazer estudos bíblicos direcionados, assim, sobre diversos assuntos que vão fortalecer o seu relacionamento com Deus e com as pessoas que estão aí ao seu redor. Salva esse número aí no seu celular, ok? Para você poder chamar a Esperança no WhatsApp.
número 12982000062. Assim mesmo, 12982000062, tá bom? Você pode mandar uma mensagem, né, pelo WhatsApp. E você vai ver que a esperança, ela responde rapidinho. É ligeirinha. Ainda que milhares de pessoas falem com ela ao mesmo tempo, a esperança está sempre disponível. Fala para ela que você quer estudar a Bíblia e comece a aprender mais sobre a palavra de Deus. Pode ser também pelo site, se você quiser, novotempo.com/esperanca, tá bem? E a gente, como sempre, tem o prazer de ter a presença do Quarteto Arautos do Rei conosco, e eles cantam agora da experiência maravilhosa que você e eu podemos ter com o Senhor Jesus. Ouça, Arautos do Rei, em Jesus amigo temos. Em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão, quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração. Pode haver um outro amigo tão real em compaixão aos contritos, nosso Mestre dá consolo em oração. Se em dor desfalecemos, há socorro em sua mão, pois é sempre a nossa força, é refúgio em oração. Mas se aqui nos menosprezam, nosso é Deus em oração. Seu amor que sempre acolhe, traz a nós consolação. Em Jesus amigo temos, Cristo, Cristo. Em Jesus, amigo, temos, mais chegado que um irmão. Quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração. É assim mesmo. A gente busca o Senhor em oração, nas horas fáceis, nas horas difíceis, todo o tempo. E como é bom saber que o nosso Deus está sempre disponível para ouvir a oração sincera daquele que o busca, sentindo necessidade dele. Que você e eu, nós todos vivamos em oração. Quando eu era garoto, eu pensava que oração era só um momento assim, quando você parava e se ajoelhava e falava algumas coisas com Deus, não é? E quando garoto, as minhas orações eram sempre decoradas, não é? Como a gente diz, rezava. Mas aí com o tempo eu descobri que nós, ainda que algumas orações decoradas assim sejam lindas e possam ser feitas, como a oração do Pai Nosso, por exemplo, que a gente faz muitas vezes, a oração, na verdade, é um privilégio que nós temos e podemos usá-lo todos os dias, em todos os momentos, não apenas uma, duas ou três vezes por dia. E a melhor oração é aquela que sai do coração da gente, é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Aquela oração feita com sinceridade de coração, sabe? Quando você está alegre, fala que está alegre. Quando está triste, fala que está triste. Quando está infeliz, fala para Deus de sua infelicidade. Quando está contente, compartilhe com Ele suas alegrias. Deus tem prazer em ouvir a oração sincera, não importa se é curtinha, se é longa, se é com palavras bonitas ou com palavras muito simples e até às vezes um pouco equivocadas. Desde que haja sinceridade, Deus tem prazer não só em ouvir, mas também em atender a nossa oração. Porque lembre-se,
Ele é nosso amigo, é o amigo certo no meio das incertezas da vida. Hora do intervalo, mas como sempre, rapidinho, e eu já volto, tá bom? Fica aí. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você está na TV Novo Tempo, o canal da esperança, e este é o programa A Voz da Profecia. Sempre uma alegria compartilhar o Evangelho com você aqui no programa. Estamos no momento quando a gente ora e em seguida vem a mensagem bíblica, vem o sermão, tá bom? Tá animado aí? Firme? Vai ficar esperto, esperta durante toda a mensagem bíblica? Não vai dormir não? Alguns dos nossos horários alternativos do programa acontecem durante a madrugada, mas o horário inédito é quarta-feira às 8 da noite. Depois de um dia de lutas, de trabalho, de repente você está meio cansadinho aí, cansadinha, e é tentado a dormir. Tem um outro horário alternativo também, que é no sábado, 13h, logo após o almoço, aí dá aquela moleza, não é? Deixa eu aproveitar e lhe dizer uma coisa aqui. Se durante a minha mensagem hoje você dormir, não se preocupe, tá bom? O seu sono, inclusive, será profundo. Você vai descansar em Deus. E não se preocupe, porque na manhã gloriosa da ressurreição dos salvos, você será erguido da sepultura pelo poder de Deus. Amém? Amém? E aí, você já entendeu o recado, né? Se dormir durante o sermão de hoje, você vai morrer. Vixe, misericórdia. Calma, eu só estou brincando. Só para lhe deixar bem esperto, tá? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estar aqui outra vez e compartilhar a Tua palavra com os Teus filhos. E te peço, ilumina-me, Senhor, e todos eles, para que juntos nós recebamos Tua palavra como alimento do céu para nos fortalecer, nutrir todos nós em nossa caminhada cristã. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos firmes. Nós temos refletido na vida e ensinos do rei Salomão, um dos mais brilhantes, sábios e prósperos reis da história do antigo Israel. Na semana passada, enfatizei a sabedoria de Salomão e a sua prosperidade. Mas aí nós concluímos a mensagem, o tema apresentado, mostrando um erro que acabou custando a Salomão um preço altíssimo. E é a partir desse ponto que eu gostaria de começar hoje com você, tá bem? A minha Bíblia já está aqui marcadinha no primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Vou ler os versos 1 e 2. Tem aí a Bíblia? Quer acompanhar?
Eu disse primeiro livro dos Reis, capítulo 11, vou ler os versos 1 e 2. Está escrito: além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações, de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas Salomão se apegou pelo amor. Mulheres, bênção, mas às vezes maldição. Homens também, não é? Podem ser bênçãos e maldição na vida da gente. Mas no caso de Salomão, essa foi a sua maior fraqueza, como de Davi, o seu pai. O texto diz que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, que eram pagãs, idólatras, e ele se casou com elas. Uma associação perigosa, não aconselhada, na verdade proibida. Acredite, quando alguém escolhe uma pessoa que não professa a sua fé para relacionar-se com ela, na maioria das vezes, o seu compromisso de fidelidade a Deus enfraquece. O texto diz que a estas mulheres Salomão se apegou pelo amor. Você já ouviu dizer que Deus é amor? Ora, quem não? Claro que sim. Inclusive, essa frase está clara na Bíblia. Por exemplo, primeira carta de João, capítulo 4, verso 8, Deus é amor. Todos já ouvimos isso. Deus é amor. Mas eu não sei se você também já ouviu essa frase. O amor é Deus. Já ouviu isso? Que Deus é amor. Essa é a grande e eterna verdade. Que o amor é Deus, essa é a maior de todas as mentiras. Porque nem todo amor provém de Deus. Nem toda relação de amor é aprovada por Deus. Você também já ouviu, ou até talvez já deu esse conselho, siga o seu coração? Já? Siga o seu coração. Já disse isso para alguém? Ou já ouviu alguém dizer isso para você? É um conselho agradável, não é? Agradável de se dizer e também de se ouvir. Siga o seu coração, mas cuidado. No profeta Jeremias, capítulo 17, verso 9, está escrito assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Uma pessoa sábia e madura não vive por seus desejos, mas por seus princípios. Uma pessoa sábia e madura não é guiada por suas emoções, mas por suas convicções. Infelizmente, Salomão resolveu seguir seu coração, seus desejos e emoções. E então ele passou a brincar com o pecado, e assim como quem brinca com fogo, mais cedo ou mais tarde se queima, quem brinca com o pecado, em algum momento será vencido por ele. Evitar o pecado, fugir dele, isso não é covardia, e sim uma demonstração de maturidade espiritual. Todos nós temos que ter consciência da nossa vulnerabilidade. Um velho ditado afirma assim: diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. Não é? Diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. Nossos relacionamentos podem ser para nós bênção ou maldição. Ouça bem, na sequência do texto aqui do primeiro livro de Reis, capítulo 11, agora versos 13 e 4. Ouça o que está escrito. Falando de Salomão, não é claro, tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas,
e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração. Interessante, quando jovem, juiz no lugar, cabeça boa, mas depois de velho, se deixou corromper pelas muitas mulheres que eram pagãs e idólatras. Quando eu leio essa frase, sendo já velho, eu fico pensando assim, não basta envelhecer, não é? É preciso amadurecer. Salomão foi sábio na juventude e tolo na velhice. Nos primeiros anos do seu reinado, ele foi um exemplo de sabedoria, de prudência, de humildade, dependência de Deus. Porém, com o tempo e sob a influência das suas esposas idólatras, ele passou a correr atrás de fama, de prestígio, de poder, riqueza, prazer. Salomão foi dominado pela vaidade e levado a práticas pagãs idólatras, ao ponto de, conforme a narrativa bíblica, aqui nos versos 5 e 6, está escrito que Salomão seguiu Astarote e Milcom, abominações dos amonitas, e ainda ele construiu um santuário a um deus, falso deus, um deus imaginário chamado Quemós, a abominação de Moabe, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Isso chega a ser assustador. Pensar que um homem, quando jovem, temente a Deus, humilde, totalmente colocando-se nas mãos de Deus, pedindo ao Senhor sabedoria, e recebe essa sabedoria, por anos governa Israel com extrema habilidade, sob a direção divina, mas em algum momento, depois que já está velho, a cabeça muda completamente, e ele chega ao ponto de construir esses altares ou esses templos dedicados a deuses pagãos, deuses imaginários. Não é por acaso que o apóstolo Paulo nos adverte na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 12, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Ei, cuidado, diz Paulo, você que está firme em Deus, preste atenção, como disse Jesus, é preciso orar e vigiar, para não cair em tentação, para não entrar em tentação, aquele que pensa estar em pé, veja, diz Paulo, que você não caia. Parte da vida de Salomão é um forte alerta e não um exemplo a ser seguido. Por isso que ele mesmo conclui na velhice que sua vida foi de pura vaidade, sem sentido algum. Como assim correr atrás do vento? Quando a gente pensa na palavra vaidade, normalmente nós a associamos a uma exagerada preocupação com a aparência física, não é? Com a beleza exterior, mas vaidade vai além disso. E até estou me sentindo aqui motivado a contar uma historinha rápida. Eu sei que há alguns anos aí atrás já contei essa história. Quando vem o assunto de vaidade na minha cabeça, eu me lembro disso. Coisa simples, mas, bom, só para descontrair um pouquinho, eu estava pastoreando, ainda era bem jovem, posso até dizer mais ou menos onde foi, no interior do estado de Goiás. E eu havia chegado ali para cuidar de algumas igrejas há pouco tempo, estava fazendo minhas primeiras visitas aos membros, especialmente os líderes da igreja. E eu recebi a solicitação de uma senhora já idosa, para que eu fosse visitá-la. Então, numa determinada tarde, assim, durante a semana, eu fui lá visitá-la. E assim que eu cheguei, ela me disse, pastor, eu pedi para que o senhor antecipasse a minha visita, porque eu tenho uma preocupação. Eu disse, qual é, irmã? Ela disse, olha, eu tenho uma neta casada
e ela está com um problema sério, porque o marido dela é vaidoso. E eu disse, irmã, tá, então a senhora quer que eu quero que o senhor converse com esse rapaz, ele é vaidoso, pastor. Eu disse, tá bom, irmã, eu vou conversar com ele sim, vou procurar conhecê-lo, me aproximar e vou conversar, mas ele é muito vaidoso? Ela disse, pastor, vaidoso, esse rapaz é vaidoso. E aí eu disse, irmã, é o seguinte, eu vou procurar ajudá-lo, claro, porque a gente não pode ser muito vaidoso, né? Ela falou, não, pastor, de jeito nenhum. Eu falei, mas na minha inexperiência... Bom, eu disse para ela assim, irmã, mas um pouquinho de vaidade todo mundo tem, não é? Tanto homens como mulheres. E aí eu vi que ela franziu a testa assim, né? Fechou a cara, e eu avancei mais, e eu disse assim, irmã, sabe que um pouquinho de vaidade até faz bem? Eu posso lhe dizer, olha, confessando aqui para a senhora, eu sou um pouquinho vaidoso. E quanto mais eu falava, mais ela fechava a cara. E aí... Como eu achei que a irmã estava assim, meio largadinha assim, descuidada, eu disse, olha, a senhora, mesmo sendo idosa, é bom ter um pouquinho de vaidade. Bom, ela não me falou mais nada, ficou um clima assim meio desagradável, e eu não sabia mais o que fazer, eu fiz uma oração e eu fui embora. Nesse mesmo dia à noite, o telefone tocou lá em casa. Na época não existia celular, e era um dos líderes da igreja, um irmão voluntário que ajudava a liderar aquela pequena igreja ali, onde aquela senhora congregava. E ele me disse assim, pastor, tudo bem? Tudo bem. Ele disse, o senhor esteve visitando no nosso bairro hoje à tarde, não foi? Eu disse, sim, o senhor foi na casa da irmã fulana? Eu falei, fui, porque ela pediu para que eu fosse lá. E ele disse assim, pastor, o que foi que ela lhe falou na visita? Eu disse, bom, eu entendi que o assunto era uma preocupação que ela tinha com uma neta, o esposo da neta, e aí ele disse assim, ela falou para o senhor que o esposo da neta dela é vaidoso? Eu falei, foi exatamente isso que ela falou. E aí ele me perguntou, mas o que o senhor disse para ela? Eu não quis diminuir a preocupação dela, né, uma senhora idosa, mas eu tentei assim confortá-la, acalmá-la, e eu disse para ela que um pouquinho de vaidade é normal. E aí esse senhor, ele riu no telefone e disse assim, pastor, o senhor falou alguma coisa da sua vida pessoal? Eu disse, não, eu só falei para ela que eu também sou um pouquinho vaidoso. E o irmão riu e disse, pastor, o senhor arrumou um problema sério. Eu disse, mas por quê? Ela já falou para várias pessoas esse seu comentário feito na casa dela hoje à tarde. Pastor, para essa senhora ser vaidoso, quando ela diz que o esposo da neta dela é vaidoso, é porque ele é mulherengo. Vaidoso para ela, pastor, é homem que salta cercas, está entendendo? Que trai a mulher. Eu falei, misericórdia, é sério? Ele falou, é. E o pior que o senhor falou para ela é que o senhor também é um pouquinho vaidoso e que ela devia ser um pouquinho também. Que situação, hein? Eu nunca imaginei que alguém poderia pensar que vaidade significa necessariamente ser uma pessoa infiel ao cônjuge, não é? E é claro que no dia seguinte eu voltei à casa da irmã e ela me recebeu de cara fechada, mas aí eu disse, irmã, por favor, deixa eu lhe explicar a situação. E contei para ela que eu não entendia que vaidade era dessa forma, mas que ela estava absolutamente certa, porque nesse caso vaidade é um absurdo, e eu vou conversar com o neto, com o esposo lá da sua neta, porque ele não pode agir dessa maneira e tal. E tentei limpar a minha barra com aquela senhora. Mas é assim, não é? As pessoas às vezes têm pensamentos diferentes, inclusive de acordo com os dicionários. Vaidade não é apenas essa preocupação excessiva com o exterior. Vaidade é a qualidade daquilo que é vão, inútil, ilusório, fútil. Por exemplo, quando se diz uma vida de pura vaidade, significa uma vida centrada no que é fútil. Uma outra definição, vaidade é um desejo imoderado de atrair admiração e de estar em evidência, de achar que é excepcionalmente bom em algo e se vangloriar por isso. Ainda um outro dicionário diz que vaidade é o excesso de valor dado a si mesmo,
por seus atributos físicos ou intelectuais, caracterizado pela expectativa de reconhecimento e admiração de outras pessoas. Nós vivemos num mundo que todo o tempo estimula e promove a vaidade, especialmente por meio da mídia, né? Seja TV, rádio, cinema, internet. Há uma supervalorização da aparência, do status social, ostentação, sucesso financeiro, possuir coisas. Vivemos num mundo onde prevalece a ideia de que o mais importante na vida é o que você tem ou aparenta ter. O assunto de vaidade na Bíblia nos leva diretamente ao livro de Eclesiastes, escrito exatamente pelo rei Salomão na sua velhice. Esse livro é uma confissão de sua tolice e seu arrependimento. Também eu diria que, além de confessar sua tolice, sua vaidade e revelar seu arrependimento, o propósito do livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, é ser para a gente uma advertência. Ele decidiu levantar a voz em advertência para salvar outros da amarga experiência que ele mesmo viveu e assim diminuir a influência negativa da sua loucura. O tema do livro de Eclesiastes é o vazio de uma vida sem Deus. A palavra vaidade é mencionada no livro de Eclesiastes 37 vezes e significa vapor, bolha, sopro, indicando algo que é passageiro e de aproveitamento nulo. Eu quero ler com você inicialmente, aqui no livro de Eclesiastes, um sincero desabafo de Salomão. Se você quiser ver aí na sua Bíblia, logo depois do livro de Provérbios, vem Eclesiastes, ou o pregador. Eclesiastes capítulo 4, verso 13. Está escrito assim: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que já não se deixa admoestar. Salomão pensando em si mesmo, na sua própria experiência e história. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que já não se deixa admoestar. Seria o mesmo que dizer: melhor é ser um jovem simples, humilde e prudente, aberto para ouvir e seguir bons conselhos, do que ser um rei poderoso, rico, experiente, porém soberbo, inflexível, autossuficiente, cego pela vaidade. E como eu disse, Salomão, na sua velhice, depois de fazer tantas besteiras, voltou-se para Deus. E a gente vê no livro de Eclesiastes tantos bons conselhos. Por exemplo, aqui no capítulo 11, versos 9 e 10. Eclesiastes capítulo 11, versos 9 e 10. Está escrito: alegre-se jovem na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova de seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Alegre-se, jovem, diz Salomão. Ou seja, mantenha uma atitude alegre diante da vida. Desfrute as alegrias, bênçãos e realizações da vida. Viva intensamente. Aproveite cada momento da sua juventude. Todavia, ele diz, viva com responsabilidade. Cuidado para você não confundir liberdade com libertinagem. E lembre-se, de todas essas coisas, Deus lhe pedirá contas. Ou seja, nós temos um futuro e inevitável encontro com o nosso Criador e Juiz.
Por isso que ele diz: afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Como que dizendo assim: filho, filha, cuidado. Na vida há perigos que podem transformar a alegria em tristeza, as realizações e conquistas em frustrações e decepções. Por isso você precisa evitar excessos que levam a prejuízos emocionais e físicos. Esse conselho até lembra o texto de Provérbios, capítulo 14, versos 12 e 13. Está escrito: há caminho que ao ser humano parece direito, mas ao final dá em caminho de morte. E aí é dito assim também: até no riso o coração pode ter dor e o fim da alegria pode ser a tristeza. Significa que há caminho de morte nesse mundo que parece caminho de vida. Ouça isso: se Deus diz não para você, atenda, obedeça a voz de Deus, porque há perigo nesse caminho. Pode até parecer bom, mas é ruim. Pode parecer certo, mas é errado. Pode prometer liberdade, mas vai escravizar você. Pode trazer a princípio alegria, mas em realidade se transforma em tristeza. Parece que é um caminho de sabedoria, mas é loucura. Lembre-se disso. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas ao final caminho de morte. Caminhos de morte que parecem caminhos de vida. Porque você sabe, o pecado é colorido, mas ele desbota muito rápido. Parece de graça, mas depois a conta chega. Quando as luzes se apagam, a escuridão é assustadora. Você e eu não podemos nos esquecer que nós somos todos livres para escolher, para tomar as nossas decisões, como nós queremos viver, por exemplo. Porém, todos nós nos tornamos escravos das consequências das nossas escolhas. Se as escolhas são boas, são recompensadas por resultados bons. No entanto, quem escolhe mal sofre as consequências. Aqui no capítulo 12 de Eclesiastes, no verso 1, Salomão diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Ei, jovem, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. É como se o rei estivesse dizendo assim: eu me esqueci dele em algum momento. Em algum momento da minha vida eu me esqueci do meu Deus. E eu sofri, tenho sofrido as consequências, mas você não faça o que eu fiz. O corpo e a mente de Salomão já estavam debilitados pelos excessos. Aqui no livro de Eclesiastes a gente vê uma constante reflexão, e é essa: no final da vida, o que você pensará de si mesmo? No final da vida, o que você pensará de si mesmo? Essa ideia, essa reflexão, essa mensagem está em todo o livro de Eclesiastes. Quando chegar ao final da vida, o que você vai pensar? Eu vivi na vaidade? Eu fui uma pessoa insensata? Corri atrás do vento? Tive uma vida fútil, inútil e vazia? Ou você vai chegar ao final da vida pensando assim: eu vivi com sabedoria, eu priorizei o mais importante, curti a vida, mas curti com responsabilidade, desfrutei as coisas boas da vida e fui fiel a Deus. Essa é a mensagem, é assim que você e eu devemos viver. E então, quando chegarmos à velhice e percebermos que nossa vida está chegando ao fim, nós estaremos em paz no nosso coração, com a certeza de que nós vivemos com sabedoria. E aqui mesmo no capítulo 12, agora versos 13 e 14,
Isso. Últimos 2 versos do livro de Eclesiastes. Está escrito assim: de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Últimas palavras de Salomão no livro de Eclesiastes são estas: de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus. O temer a Deus aqui é colocar Deus em primeiro lugar na vida, é ter uma vida centrada em Deus, reverenciar, respeitar, confiar em Deus, amá-lo, obedecê-lo. A conclusão de tudo, diz Salomão, é isto: tema a Deus. E ele diz mais: e guarde os seus mandamentos, isto é, seja verdadeiramente obediente a Deus, fiel ao Senhor, leal a Deus. Não basta você dizer que você o ama, você precisa colocar a sua vida em harmonia com a vontade dEle, se você verdadeiramente o ama e se você quer ser feliz, porque não existe felicidade real longe de Deus. Tema a Deus, guarde os seus mandamentos. E ele diz: porque isso é o dever de cada pessoa. E aí vem a advertência: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus há de trazer a juízo todas as obras. Um dia todos os seres humanos que viemos de Deus, para Deus voltaremos, diante dele compareceremos. Um dia todas as criaturas serão levadas à presença do Criador e nós daremos contas a Deus de como vivemos durante essa curta existência nesse mundo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, está escrito: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Você sabe qual é o maior bem? Qual é o maior bem que o ser humano pode fazer para si mesmo durante a sua vida aqui nesse mundo? O maior bem é Deus em primeiro lugar na vida. E você sabe qual é o maior mal? Deus em lugar nenhum. É assim mesmo. Na vida, cada pessoa, de alguma forma, escolhe seu caminho ou decide o caminho que quer seguir, se de Deus ou do mundo. Jesus disse, inclusive, que o caminho de Deus, para entrar no caminho de Deus, o acesso é por uma porta estreita e o próprio caminho é apertado. Com isso, Jesus está dizendo que quando você escolhe o caminho de Deus, você tem que entender que isso envolve renúncia e obediência. Para seguir pelo caminho de Deus, isso é intencional e conduz à vida, uma vida com propósito além de vida eterna. No entanto, existe o outro caminho, que é o caminho do mundo, e Jesus diz que a porta que dá acesso a esse caminho é larga, o próprio caminho é espaçoso. Porque quem anda por esse caminho está ignorando a Deus e a sua palavra e está seguindo o fluxo. Enquanto que seguir pelo caminho de Deus, isso precisa ser intencional, tem que ser uma escolha que eu faço conscientemente. Seguir pelo caminho do mundo, o caminho espaçoso, isso é natural. Você não precisa nem escolher. Não tem uma música que diz assim, deixa a vida te levar? Se você de fato seguir esse conselho e deixar a vida te levar, ela vai te levar para o caminho espaçoso que conduz à morte, além de uma vida vazia e perdição eterna. Você e eu precisamos intencionalmente escolher o caminho de Deus, que é contrário à nossa natureza pecaminosa, mas é possível seguir por Ele, e não é só possível, é maravilhoso. Felizes são aqueles que desistem da sua própria vontade, corrompida pelo pecado,
e humildemente se colocam nas mãos de Deus para viver os propósitos de Deus. Salomão afastou-se de Deus, decidiu seguir seu coração pecaminoso, mas Deus nunca o deixou. De alguma forma, o Espírito Santo o chamou de volta e ele decidiu reconciliar-se com Deus. Ele foi perdoado e usado novamente para nos aconselhar, para nos advertir, nos consolar. Certamente ele encontrou consolo nas palavras que estão em Provérbios 28, verso 13: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Salomão, na velhice, voltou-se para Deus, admitiu os seus erros, não encobriu suas transgressões e então recebeu o perdão de Deus, porque nosso Deus tem prazer em perdoar. Como é bom saber que não existe muro, parede ou barreira que superem a grandeza do nosso Deus. Não há abismo que seja tão profundo, onde nós caímos, que Deus não possa nos alcançar. Não existe uma escrita tão permanente que Ele não consiga apagar. Não há uma cena que seja tão sombria que nosso Deus não possa iluminar. Não existe lágrima tão insistente que Deus não consiga enxugar. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele é Deus. Maior do que aquele que nos derruba é aquele que nos levanta. Não existe caso perdido para Deus. Enquanto houver um pecador sensível ao seu chamado, haverá perdão disponível e poder para a vitória. Deus é bom, Ele é maravilhoso. O Quarteto Arautos do Rei vai cantar agora, como sempre, no final da mensagem bíblica. E essa é uma música forte, desafiadora. A mensagem é: se você coloca Deus em primeiro lugar, sua vitória é certa. Mas se você deixa Deus de lado, não se iluda. Você está e estará derrotado para sempre. Porque se Deus não for o primeiro, Ele não passa de uma ilusão, um devaneio. Você e eu precisamos colocar Deus no centro de nossa vida e pelo poder de Deus nós vamos vencer. Ouça agora, Arautos do Rei, se Ele não for o primeiro. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim.
depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Canção forte, muito boa, cantada pelo Brasil e pelo mundo. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada. Não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Acredite nessas palavras abençoadas e inspiradas. Deus, não sendo o primeiro, apenas uma ilusão. Quantas pessoas por aí até professam o nome de Deus e professam crer em Deus, mas vivem totalmente distantes dos planos de Deus, dos sonhos de Deus. Elas nem sequer se interessam em estudar a Bíblia, que é a carta de Deus enviada a nós, seres humanos. Apesar de professarem crer em Deus, não querem sequer saber qual é a vontade de Deus, vivem iludidas quanto à sua condição espiritual. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar e você procura estudar sua palavra, viver em oração, em obediência ao assim diz o Senhor, então não tenha dúvida, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, porque Deus tem vitória para os seus filhos. Que Ele lhe abençoe e que Deus dê a nós uma vida com sabedoria. Vamos orar? Senhor, seja glorificado o Teu nome. Muito obrigado, Pai, por teres inspirado o rei Salomão a reconhecer seus erros e nos aconselhar, nos advertir com base na sua própria história. Estamos aqui, Senhor, ensina-nos, corrige-nos se necessário, mas coloca-nos nos Teus caminhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço,
Fica com Deus e lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. A gente se vê até semana que vem. Tchau.